Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Graças a Deus, igreja. Amém. Uma boa noite a todos. Podem se assentar. Eu sei que o pregador da noite não é dos melhores, né? Confesso que eu estou muito nervoso. Estou tremendo aqui porque levar a palavra de Deus é uma grande responsabilidade. O que eu vou falar aqui tem um poder para a vida e para a morte. Que nós possamos sair daqui cheios de vida. Porque o Senhor Jesus, Ele é um Deus de vida. Ele é um Deus que se alegra com a vida. Então eu queria hoje trazer uma mensagem para os irmãos. Acho que eu não vou tomar muito tempo não, pastor. Só 1h30 mais ou menos. Passei a tarde inteira tentando pedir para Deus colocar algo no meu coração. E Ele colocou algumas coisas. Eu queria dividir com os irmãos hoje. Eu coloquei como tema da mensagem, já trazendo logo aqui de início aqui, que parabéns para os meninos, o louvor falou muito comigo, e a gente vai falar um pouquinho sobre o mar. O primeiro louvor já foi falando quem mandou largar a rede, está falando dos pescadores ali, está falando do mar alto, volte para o mar alto, que naquele lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Então a gente vai falar um pouquinho também sobre o mar hoje. Então eu creio que já é Deus trabalhando aí nos nossos corações, já preparou a mensagem, preparou os louvores, e Ele está preparando um lugar para a gente no céu, amém? Bom, eu coloquei como tema de introdução dessa mensagem, o tema é os olhos fixos em Jesus. Nós vivemos em tempos difíceis, incertos. Não há fim para os problemas da humanidade, que a humanidade enfrenta. E no entanto, como seguidores de Cristo, somos repetidamente solicitados a não temer. Isso nos dá razões para acreditar. Então, que o estresse e as dificuldades são inevitáveis, mas quando o medo é uma escolha, o medo é uma escolha, a ansiedade é uma escolha, a dúvida é uma escolha. A gente está vivendo momentos aí onde a ansiedade ela tem batido muito forte aos nossos corações. Se a gente ligar a TV nesse exato momento, vai estar falando sobre a guerra em Israel, aonde a Bíblia já profetizava tais coisas. Nós estamos chegando ao fim dos tempos, irmãos. Eu não quero me atentar muito a isso aqui hoje, mas não tem como não falar. Onde neste momento, pessoas estão aflitas porque talvez seus filhos foram sequestrados pelo Hamas. Vimos no noticiário essa semana aí, onde mais de 40 crianças perderam a cabeça, foram decapitadas por um povo que está reivindicando uma terra. E a Bíblia fala que o relógio do mundo é Israel. Quando nós olharmos para Israel, nós teremos sinais da volta de Cristo. E nós estamos vivendo isso, irmãos. Aonde o Evangelho inteiro ali, mais ali em Mateus 24, Marcos 13, vai falar sobre esse fim dos tempos, aonde a incerteza bate, aonde a ansiedade bate, aonde a dúvida vem. E é nesse momento, irmãos, que se nós tirarmos os olhos de Jesus, se nós desviarmos um pouquinho, por um momento, os olhos de Jesus, é onde nós perecemos, é onde nós nos afundamos, é onde a dúvida vem se realmente o Evangelho que eu sigo é verdadeiro ou não, é correto ou não. Por que tais coisas acontecem? Tais sinais que o Pai deixou está acontecendo agora, mas por quê? É nesse momento que a gente tira os olhos de Jesus, a dúvida vem, o desespero bate.
E se nós vacilarmos, nós perdemos a salvação. E eu vou falar sobre um homem que por um momento ele tirou os olhos de Jesus. Por um momento ele vacilou, por um momento a ansiedade tomou conta da vida dele. E é neste momento que ele perece. Eu gostaria que os irmãos abrissem as Bíblias de vocês no Evangelho de Mateus, primeiro livro ali do Novo Testamento, depois de Malaquias. É onde fala um pouco ali sobre, para mim, um dos livros mais completos que tem na Bíblia é o livro de Mateus. Um grande pensador falou que se queimassem a Bíblia inteira não restasse nenhuma Bíblia mais no mundo, mas se restasse Mateus 5, 6 e 7, a humanidade teria jeito. Porque aqui ele traz algumas exortações para nós e para o bem do ser humano, alguns conselhos que nos levam a nos tornarmos pessoas melhores. Mas eu queria falar com vocês do texto, que é um texto sobre um carinha bem parecido comigo, um tal de Pedro, né, amor? E está no livro de Mateus, no seu capítulo 14, no seu versículo 30. Quem achou aí diz um amém. Quem não achou, acompanha comigo aqui no telão. Bom, diz assim a palavra do Senhor Jesus: reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, ou seja, começando a afogar-se, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? E subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Curva as suas cabeças, feche seus olhos. Pai querido, Pai santo, Pai amado, o que acabamos de ler aqui, Pai, foi a Tua palavra, Senhor, revelada para nós. Espírito Santo de Deus, que a partir de agora, Senhor, não seja mais eu falando, Pai, mas que o Teu Espírito Santo fale a Tua igreja através da minha pessoa, Senhor. Que seja o Senhor, Pai, me usando para trazer algo da parte de Ti para esse povo, Senhor. Espírito Santo de Deus, que o Senhor esteja conosco em todo momento e que nós estejamos atentos, Pai. Atento para a Tua palavra, atento, Senhor Jesus, para o que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Assim eu te agradeço. Amém. Irmãos, eu me identifico com o Pedro, que é um cara que muitos criticam pelo momento da negação, que foi crucial em sua vida. Mas a vida deste discípulo e futuramente pastor foi muito marcante. Um homem impulsivo, mas sempre disposto a agir. Apressado em atitudes e em palavras, mas com o coração moldável, sempre reconhecendo, em última instância, sua pequenez perante Cristo. O episódio retratado no versículo, ali no seu primeiro, é um dos meus preferidos. É um dos preferidos porque a trajetória dele vai falar um pouco sobre um cara que ele tinha um desejo de viver o sobrenatural, um cara que ele não pensava muito para agir. E ele foi em direção ao mestre, sem se apoiar na segurança da lógica. Não fazia sentido andar sobre as águas, mas se Jesus estivesse fazendo aquilo, ele também queria fazer. E não pensou duas vezes para descer do barco. E aí eu fico imaginando aqui
a situação ali, né? A palavra fala que Jesus teve um diálogo com eles e vai na frente e pede para que eles atravessem o mar, que encontraria ele do outro lado. Jesus já sabia que tudo ali ia acontecer. Jesus já sabia que havia tempestade, já sabia que o vento ia bater na proa do barco, e deixa eles irem. E é neste momento que acontece algo que eu vou nomear aqui de ansiedade, como eu já tinha falado. A ansiedade é sinônimo de mente dividida. É viver no presente com os olhos para o futuro e o coração no futuro. No primeiro momento, Pedro estava indo bem, realizou um prodígio, ele andou sobre as águas, algo que a ciência abomina. Isso é algo que só 2 pessoas conseguiram, e só está relatado na Bíblia: andar sobre as águas. É impossível de se fazer, não tem lógica. Mas quando ele olha para Jesus, ele vive o sobrenatural. Ele desafia a lei da física, ele desafia a ciência, porque enquanto estivermos com os olhos voltados para Jesus, nós podemos viver o sobrenatural. Glória a Deus. E neste momento Pedro escolhe viver o sobrenatural. Eles olham ali a tempestade batendo, o vento batendo no barco, o desespero vem, e eles veem um homem vindo pelo mar, e eles imaginam ali ser um fantasma, né? Acho que eles veem aquela luz, né, Marcelo? Aquele homem todo iluminado vindo no mar. Eu acho que eu pulava do barco, né? Saía a milhão. Mas aí o que acontece? Pedro olha, sente medo, e Jesus fala com ele. E naquele momento o desejo de Pedro é viver o sobrenatural. Fala: mestre, se for você mesmo, então me chama, que eu também quero experimentar esse negócio aí de andar sobre as águas. Então o prodígio ali é realizado por um ser humano. O ser humano foi capaz de repetir algo que Cristo fez. Mas quando sentiu a força do vento, a sua mente se projetou para o futuro, ao invés de pensar: o meu Cristo está comigo. Pouco importa a força do vento, seu coração vacilante se preocupou, e ele começa a cair e afundar. Aleluia, Jesus. Vocês conseguem encontrar um momento de erro de Pedro nessa passagem? Ele tirou os olhos de Jesus, gente. Enquanto ele estava com os olhos em Jesus, ele estava vivendo o sobrenatural. Aleluia. Mas quando ele tira os olhos de Jesus, a tendência é nos afundarmos. A tendência é cada vez mais nós cairmos, cada vez mais nós nos enchermos de coisas que não vão nos levar adiante. Que ali mesmo é parar. Pedro não lembrou nem que ele era um pescador, que ele sabia nadar. Porque se Pedro era um pescador, então possivelmente desde criança ele herdou essa profissão. Então Pedro sabia nadar. Mas a ansiedade dele foi tamanha que ele se desespera. Ao tirar os olhos de Jesus, Pedro afunda. E quando nós mudarmos o foco, nossos passos também mudam de direção. É neste momento que a fé entra em crise, pois sabemos que Deus está conosco, mas vacilamos nas respostas práticas. Cremos que Deus está no controle de todas as coisas, mas não conseguimos confiar que Ele é capaz de suprir nossas necessidades mais urgentes. E então começamos a afundar. Afundamos no momento, no desespero, na mágoa, no desânimo. Afundamos em pensamentos, em sentimentos, em ações. E como o nosso coração ainda luta contra o pecado,
Ao invés de nos apegarmos à cruz e olharmos para Cristo com indignação, nós olhamos para Cristo com indignação, como Ele foi capaz de deixar isso acontecer comigo? Como Ele foi capaz de me deixar afundar? É assim que muitas vezes nós pensamos. Nós tiramos os olhos de Cristo. Nós deixamos nos agir pelas nossas próprias escolhas. Nós nos enchemos das nossas vontades. E aí a gente começa a correr atrás do que não existe. E a ansiedade começa a bater. E ali a gente começa a se perder e a gente tem que achar um culpado, pastor. Ao invés de eu colocar a culpa em mim mesmo, porque tirei os olhos do Senhor por um minuto, eu começo a culpar o Senhor Jesus. Eu começo a culpar a Deus, Pai, porque você me abandonou. Pai, porque naquele momento você não estava comigo, porque você me deixou afundar. Neste ponto da nossa jornada, creio ser propício dizer que a ansiedade é maior do que um sentimento, mas sim é uma exteriorização de um problema maior relacionado à nossa fé, a tal falta de fé. Enquanto o sentimento pode ser passageiro e influenciado por situações comuns que a vida traz, mas quando se torna recorrente, deixa de ser um sentimento e passa a ser um parasita em nossas vidas. E nós, enquanto hospedeiros desse parasita, nos sentimos aprisionados, sem controle de nossas atitudes e de nossas reações, porque nós somos tomados por esse sentimento. Perceber porque a resposta de Cristo, chamando Pedro de homem de pouca fé, é certeira. Viver com Ele é viver pela fé. Não há atalhos e nem segundas opções. Ou confiamos ou afundamos. Deus. Eu costumo dizer, irmãos, e eu dou aula aqui para os adolescentes, isso é uma frase minha, tá? Não me leve a mal. Cada um pensa da forma, interpreta da forma que bem entende. Mas eu entendo que ao aceitar a Cristo eu não tenho escolha. Eu abro mão de ter o direito do meu livre-arbítrio. Eu sempre passo com meus adolescentes aqui que quando eu escolho seguir a Jesus, eu abro mão de mim mesmo e eu passo a não mais viver as minhas vontades, eu passo a viver a vontade do Pai, porque nenhum servo questiona a ordem do seu Senhor. E eu uso o versículo que quando Jesus está ali pregando para uma multidão, cerca de 500 discípulos, a Bíblia fala que Jesus tinha 500 discípulos, e aí Jesus começa ali a pregar, a falar, e ele começa a introduzir palavras duras, palavras de conserto, e todos esses discípulos, a grande maioria vai embora. E eu imagino esses caras, Marcelo, falando assim: para mim deu, esse cara bate demais, eu não suporto, porque eu sou um desses caras aí que ele está descendo a lenha, então eu prefiro ir embora, para não brigar, para não questionar, eu vou embora. Só que nisso daí resta 12, e aí Jesus continua ali a falar com esses 12, e então Jesus fala para eles assim também. Eu imagino, tá? Que a palavra foi mais ou menos assim: vocês estão achando ruim? Marcha, é assim que eu falo para os meninos. Vocês estão achando ruim? Pode ir embora, vocês estão.
Mas aí esse mesmo homem aqui que decide viver o sobrenatural e andar sobre as águas, lança uma palavra. E ele fala assim: Pai, para onde eu irei? Se só tu tem palavras de vida eterna. Aleluia. Ali eu creio, meus irmãos, que naquele exato momento, Pedro abre mão da vontade dele. Pedro abre mão de seguir o que ele acha que deve ser feito, o que ele acha que é correto, o que ele aprendeu a ser. Que quando um homem fala mais alto que você, você fala mais alto que ele. Ele abre mão do direito de escolha dele e fala assim: Pai, eu escolhi te seguir. E para onde eu irei se só tu tem palavras de vida eterna? Ali o livre-arbítrio cai por terra, irmãos. Ou eu sigo ou eu afundo, não tem outra saída. Como eu falei, nós estamos vivendo tempos aonde pessoas têm escolhido afundar por negar a Cristo. Pessoas têm escolhido negar a mensagem da cruz. Pessoas têm escolhido se entregar por achar que estão corretos, por achar que a terra é deles, por achar que eles têm direito por alguma coisa, mas estão se afundando nos seus deleites. Verdade, aleluia. Estão se afundando nas suas escolhas. Aleluia, Jesus. Deus. A única solução para sair dessa situação é repetir as palavras de Pedro: salva-me, Senhor, salva-me, Senhor. E assim que ele estende a mão, devemos agarrá-la com toda a nossa força, permanecer assim até o fim. Cristo não é um bote salva-vidas que nos leva de volta para a terra firme. Ele próprio é a terra firme. Por isso não faz sentido buscá-lo apenas quando estamos afundando. Verdade. Para em seguida dizer: ok, obrigado, Jesus. A partir de agora eu consigo ir sozinho, como uma criança aprendendo a andar de bicicleta sem rodinhas. A vida cristã é mais séria do que isso. Exige maturidade espiritual. E quando não encaramos esta realidade, seguiremos dominados por nossa mente ansiosa e duvidosa. Aleluia. Irmãos, ontem eu estava aqui com os adolescentes, né? Toda quarta-feira é o nosso encontro de jovens. E eu falei para eles algo que Deus colocou no meu coração, que foi a respeito de um homem que ele tinha tudo. Ele era bem sucedido na sua profissão. Ele era um cara onde ele chegava na cidade e todo mundo olhava para ele com respeito. Ele se vestia bem. Ele falava bem porque ele era um homem estudado. Ele era um homem de tamanha influência naquele local. Ele tinha dinheiro. E ele resolve abrir mão de tudo isso para seguir o Mestre. Verdade. Mas primeiro ele teve que afundar. Primeiro ele teve que perecer nas suas escolhas. Primeiro ele teve que se esvaziar dele para poder seguir a Jesus Cristo. Verdade. Esse homem era um apóstolo chamado Apóstolo Paulo. Era um homem de tamanha influência que ele era um dos caras que mais matou cristão na história da Bíblia. Mas quando ele teve um encontro verdadeiramente com Jesus, quando ele resolve verdadeiramente se entregar para Jesus, quando ele resolve verdadeiramente olhar para Cristo de forma bondosa, de forma de um pai caridoso, de forma que ele já tinha escutado aqueles caras que ele matou pregar sobre aquele Cristo, que ele veio para salvar, curar, para redimir, que ele veio para trazer amor à humanidade. Ele vive o sobrenatural de Deus. Ele foi levado ao extremo. Todos conhecem a história. Ele teve que ficar cego
para poder ver Jesus. E muitas vezes é assim na nossa vida. Às vezes nós temos que ficar cegos, irmãos. Às vezes Deus tem que tirar a nossa visão para que nós possamos enxergar Ele. Porque talvez se nós estivermos sem visão, a gente vai entrar num campo onde só vamos ver Jesus. Porque a nossa mente não vai nos levar para caminhos aonde a ansiedade não vai nos tirar da presença de Deus. Então a cegueira é fechar os olhos para tudo que acontece ao nosso derredor e olhar somente para Cristo. Aleluia. Sem Ele, tudo que viríamos é sofrimento e corrupção, a empatia e o ódio. Sem Jesus a gente só vê coisa ruim. A gente vê corrupção, a gente vê empatia, apatia, a gente vê apatia, é o contrário de empatia. Se a gente não olhar para Jesus, a gente vai olhar para tudo de ruim que está acontecendo no mundo, e a gente vai se perguntar: onde está Jesus? Onde está Deus? Porém, com Ele encontramos paz, alegria, amor, paciência e respostas nas situações mais difíceis da nossa vida. Jesus Cristo é a única esperança para o nosso mundo. Aleluia! Não deposite a esperança no homem, irmãos. Não deposite a esperança nos reis. Não deposite a esperança no teu líder, no teu pastor. Não deposite a esperança no governo dessa nação. O mundo está aí, ele está virado, tais coisas têm que acontecer. E nós não devemos depositar a nossa esperança na ação humana, porque se nós olharmos para o homem, nós vamos afundar. Se nós olharmos para as circunstâncias, para as situações, se nós olharmos, irmãos, para tudo que está acontecendo na terra, de maneira desesperadora, de maneira ansiosa, nós também iremos sucumbir. Mas se nós olharmos para Jesus, se nós colocarmos a nossa esperança na cruz, se nós colocarmos a nossa fé no sangue do Cordeiro que foi derramado para que eu e você tivéssemos vida, se nós colocarmos a nossa fé, se nós colocarmos a nossa esperança no Senhor, nós veremos ainda a luz no fim do túnel, nós ainda veremos que há saída, nós ainda veremos que há esperança, nós veremos que ainda há uma solução para os problemas que há na nossa vida. Glória a Deus, aleluia! Nós ainda veremos que aquele filho que está nas drogas, que aquele filho que talvez agora esteja numa boca de fundo, ele ainda tem tempo de ser salvo. Verdade. Se nós colocarmos o nosso olhar em Cristo, assim como Pedro fez, se nós olharmos tão somente para a frente, para Ele chamando: vem, vem, viva o sobrenatural. É Deus, Ai, aleluia! irmãos, não há cadeia, Verdade, não há cela, não há corrente, verdade. não há demônio, não há principado, não há potestade, não há inimigo que possa te deter, porque Cristo é contigo. Glória a Deus. Mas para isso Ele espera que você saia do barco, que você dê um passo em direção a Ele, que você não olhe os ventos, que você não olhe a tempestade, que você não olhe a circunstância ao seu redor. Glória a Deus. Está difícil, permanece. Está doendo, ora. Oh Jesus. Aleluia. Ei, mãe, você que tem um filho que não vem para a igreja, ora mais um pouquinho. Não desvia o olhar de Cristo, não. É hora de lutar pelos
os nossos jovens, igreja. Glória a Deus. Nós temos vivido os tempos onde nossos jovens têm se perdido. Nós temos tomado uma surra do inferno por falta de fé. Verdade. O mundo está tragando nossos adolescentes. O mundo está tirando eles da presença. Ei, pai, é tempo de acordar. É tempo de acordar de madrugada, orar pelo seu filho. É tempo de correr atrás dele na rua e falar: vai, vamos para a igreja, vamos orar. Está tendo um encontro de jovens lá, tem um maluco pregando. Tem meia dúzia de adolescentes lá falando da palavra de Deus. E você vai, porque Jesus está voltando, irmãos. Verdade. Eu costumo dizer que a salvação não é individual. Me desculpem os teólogos, para mim não foi. Para mim estar aqui hoje, irmãos, eu tive que perecer muito. 27 anos da minha vida dando cabeçada, fazendo besteira. 27 anos da minha vida dando desgosto para minha mãe. Tá meu irmão aqui que não me deixa mentir. 27 anos da minha vida, 16 dele, fazendo a minha mulher sofrer, sendo um mau marido. Eu achava que eu era um bom pai, mas hoje eu sei que eu não era, porque levar o sustento é fácil. Ensinar o caminho que o seu filho deve andar, aí que é o problema. Porque eu ensino dando testemunho. Eu ensino com as minhas atitudes. Por muito tempo eu não fui esse homem. Mas quando eu resolvi olhar para Cristo, quando pessoas permaneceram de joelhos, sem sequer que eu soubesse, eu pude viver o sobrenatural de Deus na minha vida. Eu pude ver o meu casamento ser transformado. Eu pude ver meus irmãos todos se achegarem a Cristo, indo para a igreja. Hoje, graças a Deus, a minha família é quase toda convertida. Aleluia. E se Deus quiser, os que faltam ainda vão ser. Em nome de Jesus. Mas para isso é preciso a gente olhar para Jesus. Para isso é preciso a gente persistir mais um pouquinho. Para isso é preciso, irmã Marinalva, a gente entregar nas mãos de Deus e confiar que Ele vai fazer. Deixa a ansiedade um pouco de lado, porque se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos, já estou encerrando aqui. É tempo de orarmos mais. É tempo de jejuarmos mais. É tempo de cobrarmos mais dos nossos filhos. É tempo de amarmos mais uns aos outros. Aleluia. Glória a Deus. É tempo de perdoar, irmãos. É tempo de pedir perdão. É tempo de parar de brincar de ser crente. Vir para a igreja no domingo, talvez no cultinho de oração lá com meia dúzia de pessoas. Verdade, Achando que vai ser salvo. Ei, mas naquele grande dia Deus vai dizer assim: apartai-vos daqui, pois eu nunca vos conheci. Porque se conhece a árvore pelos frutos. Verdade. Você tem dado os bons frutos? A tua família te vê como cristão de verdade? Verdade. Os teus filhos olham para você e falam: eu posso falar. Meu pai dá bons testemunhos. A minha mãe é uma mulher de Deus. Irmãos, eu costumo dizer que muita gente vai perder a salvação dentro da igreja. Que muita gente está perdendo tempo dentro da igreja, achando que vai ser salvo e não vai. O mundo, eu vivi, como eu falei, eu vivi 27 anos no mundo. O mundo tem muita coisa boa para oferecer. Muita, ó. O mundo tem prazeres que dentro da igreja você não acha. O mundo vai te satisfazer de uma forma
E você está perdendo tempo dentro da igreja achando que você vai ser salvo. É melhor que você vá para o mundo e vai curtir o mundo. Eu costumo dizer isso para os adolescentes, né, filho? Porque talvez você vá para o inferno. Dentro da igreja você não aproveitou nada. Agora, se você olhar para Jesus, se você focar somente nele, se você esquecer de tudo aquilo que te aprisionou um dia, do que você foi escravo, mas hoje você não é mais, você é livre porque você foi comprado por um alto preço, um preço de sangue. Ai, irmãos, Jesus está voltando. Jesus vem buscar a sua igreja e está muito próximo. E que nós estejamos preparados para esse grande dia. Que nós estejamos assim como aquelas 5 virgens que levaram azeite o suficiente para a espera do noivo, que aguardavam o noivo com as suas lamparinas acesas. Nós vamos viver o sobrenatural do Senhor. É tempo de nós vivermos o sobrenatural de Deus, porque a grande tribulação está chegando. E eu creio que Ele em breve voltará para nos buscar, e nós que tivermos filhos, com Ele iremos. Amém, irmãos? Se coloquem de pé. Glória a Deus. Jesus. Feche teus olhos, eu quero orar com você. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Aleluia. Feche teus olhos, irmãos. Pai, nós te glorificamos, Senhor Jesus, Sim, Deus. porque Aleluia. nós sabemos, Senhor Jesus, que mesmo em meio à nossa vida ansiosa, Sim, Deus. Aleluia. mesmo em meio, Senhor Jesus, às adversidades da vida, em meio, Senhor Jesus, às nossas fraquezas, falhas, as nossas, Senhor Jesus, teimosias, Sim, Deus. os nossos achismos, Senhor, mesmo em meio ao caos que o mundo tem vivido, Pai, nós sabemos, Senhor, que o Senhor é fiel para cumprir a Tua palavra, Deus. Tu és a esperança, Senhor Jesus, em meio ao dia mau. Tu és, Senhor Jesus, a nossa fortaleza, Pai, onde achamos segurança, aonde, Senhor Jesus, nos refugiamos, Pai. Senhor Jesus. E nós aqui como igreja, Pai, desejamos ansiosamente a Tua volta, Pai. Nós desejamos, Pai, assim como Pedro viveu o sobrenatural, Deus, a andar sobre as águas, Senhor, a olhar só para Ti, Pai. Nós desejamos, Senhor Jesus, viver o sobrenatural também, Deus. Desejamos, Senhor Jesus, que o Senhor faça, Pai, aquilo que a gente não pode fazer, Deus. Oh, Senhor. Aleluia. Nem a vida presente Oh, Espírito Santo, separa de não há nada que possa nos separar do Teu amor, Senhor. Como eu preciso
coisas poucas.